Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Santa Rosa, Valência, Venezuela. E também o reverendo Marco Joia e toda a congregação lá em Santa Rosa, que nesta ocasião se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim ali com vocês, e também os que estão através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 30 de junho deste ano 2023. Começamos um pouco antes, já que estiveram me dizendo lá na Venezuela que esse lugar, pois, o transporte é um pouco difícil. Esse lugar onde o irmão Miguel está, e pois quisemos aproveitar um pouquinho antes para que assim os irmãos possam regressar cedo, já nos demais lugares onde, pela diferença de horário, podem retransmitir a hora como de costume, já que ficará gravado esta atividade. Para essa ocasião, temos o tema O Tempo se cumpriu e o Reino dos Céus se aproximou, pregado em sexta-feira, 31 de maio de 2013, em Cali, Colômbia. Nos diz a Escritura que nos leu ali nosso irmão William Soto Santiago, de São Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois que Juan foi encarcelado, Jesus vino a Galileia predicando o evangelho del reino de Deus. Predicando o evangelho del reino de Deus. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E ele ali escreve, do lado do versículo 14, Evangelho do Reino. E em cima também aí ele... A outra escritura, Lucas 4, 14 ao 21. E do lado do versículo 15 escreve Gálatas 4, aí desenha uma pedra angular. E embaixo, depois do versículo 15, aí, todo longo, embaixo escreve Apocalipse 14, do 1 ao 5, 14 do 6 ao 9, 7, Apocalipse 7, de 1 a 17, 11, do 3 ao 14, e 11 do 15 ao 19. E essas são escrituras que correspondem a este tempo final. E buscamos aqui nesta Bíblia, também ali nessa porção, para ter assim, aqui nesta Bíblia, no versículo 14 e 15, aí no meio desenha uma estrela de Davi, uma pirâmide e as eras. O tempo se cumpriu e o reino dos céus se aproximou. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem que é justamente esse tema, o tempo se cumpriu, ou seja, a primeira parte desse tema
que foi predicado el 7 de marzo del 2004 que foi pregado em 7 de março de 2004 en São Paulo, Brasil. em São Paulo, Brasil. Pero antes vamos a buscar Mas antes, vamos buscar aqui um momentinho en el libro de citas, no livro de citações, en la página 150, na página 150, en el párrafo 13, no parágrafo 41, 1341, nos diz para para guardar os mandamentos de Deus, para fazer qualquer coisa bem para Deus, para fazer reticências, fazer um serviço corretamente. Há 5 deveres para fazer a Deus serviço corretamente. Primeiro, tem que ser seu tempo. Escreve dispensação abreviado para fazê-lo. 2, tem que ser sua estação. Escreve era. Tempo e estação. Em cima escreve dispensação. Era, momento. E tem que ser segundo sua palavra que foi falada. E aí escreve escritura. Ou seja, sua palavra que foi falada na escritura. E tem que ser dado segundo a pessoa que ele escolheu por quem fazer reticências. E tem que vir primeiro aos seus profetas. E o profeta tem que ser vindicado pela palavra de Deus, e escreve estar prometido na Bíblia. Aí em cima, estar prometido na Bíblia. Aí tem seus 5 deveres. Tem que ser assim. E ele escreve em cima um profeta vindicado pela palavra. E embaixo do lado, no lado direito, aí desenha uma pedra angular e as eras. Agora vamos nessa mensagem que tínhamos lido. O tema O Tempo se Cumpriu, pregado 7 de março de 2004, em São Paulo, Brasil, diz: o tempo se cumpriu, disse Jesus Cristo naqueles dias, porque tinha se cumprido o tempo das 7 etapas da igreja hebraica sob a lei. E estavam vivendo naqueles dias no tempo messiânico, porque ali estava o Messias. E, consequentemente, estavam vivendo na era da pedra angular. Porque ali estava a pedra angular, a pedra de ângulo, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, em sua primeira vinda. Por isso, ele podia dizer, o tempo se cumpriu. E podia dizer, o reino de Deus se aproximou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Cristo estava pregando o Evangelho do reino de Deus. Na mensagem, Almas em Prisão, nos diz na página 45, página 45, tenho aqui 2 livros que ele tinha desta mensagem. Vamos ir lendo e olhando deste outro também, para ver o que ele escrevia, o que ele escreveu ali, nesse também. Vejam na página 45 embaixo, diz, se somente tivesse conhecido o sinal, e escreve dessa era e dispensação, o sinal deste dia. Se somente tivessem conhecido reticências. Jesus disse, Jerusalém, se somente tivesse conhecido o teu dia, se somente tivesse reconhecido, mas agora te deixei sozinha. Se somente Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tinha
que se juntar como as galinhas juntam seus pintinhos do juízo que está por vir, mas tu não reconheceste teu dia. Ele escreve Jerusalém, Jerusalém, e desenha uma pedra angular e as eras, e na sétima etapa desenha uma flecha para a sétima etapa e outra até para a brecha entre a sétima etapa e a pedra angular. Tu que apedrejaste os profetas e mataste os justos, se tu tivesses tão somente reconhecido o teu dia, se tu tivesses tão somente reconhecido e tivesses estado ao nível da tua escritura e desenha uma estrela de Davi, e reconhecido que minha vinda foi um sinal do teu fim, mas agora tu estás cega. Agora foste repreendida e o vosso tempo chegou ao seu fim. Chegou a um fim. E assim foi, correto, se tão somente tivesse reconhecido o tempo. Escreve em cima o sinal do fim para Jerusalém. A primeira vinda entre os judeus. A segunda vinda entre os gentios. É o sinal do fim dos gentios. Tudo isso ele escreve em cima. Agora vejam, recordando, quando ele nos dizia, em diferentes ocasiões, que tivéssemos os ministros aos irmãos as mensagens, e ele muitas vezes dizia dos selos, eras, citações, 70 semanas, mas também nos falava festa das trombetas, hoje se cumpriu essa escritura, o sinal desespero, terceiro Êxodo, Cristo é o mistério de Deus revelado, almas em prisão, futuro lar escolhendo uma noiva. Todas essas mensagens ele mencionava e também dizia que todos tivéssemos esses folhetos. E agora vi que, enquanto vai lendo, tem irmãos nos diferentes canais que vão enviando os arquivos para que os irmãos possam ir buscando por onde vamos lendo. Mas veja, ele já estava nos dizendo, nessa forma, dessa etapa, na qual, com o folheto, íamos escrevendo tudo correspondente a toda essa mensagem que precursou nosso irmão Branham, que nosso irmão Branham precursou. Porque como ele precursou, assim é que Deus cumpriria sua vinda. Por isso é tão importante a mensagem do quarto Elias, do reverendo William Branham. Vejam, era para que os irmãos já tivessem e não estivessem na correria agora buscando. Vejam, ele sempre, ou seja, Deus atuando por meio do seu anjo mensageiro, vejam como já ia nos preparando para este tempo. Deus sempre alerta o povo. Sempre há uma advertência para tudo, tanto para as bênçãos como para o juízo. Agora damos graças a Deus que Ele nos disse e nos alertou de que tivéssemos todas essas mensagens para ir escrever tudo à luz de hoje e poder compreender. Por isso, quando nessa parte que lemos várias vezes, que ele, a parte da frente do livro, do tamanho do livro de citações, que há diferentes temas, vejam ali o que ele nos falou com relação à mensagem do nosso precioso irmão Branham. Vamos continuar aqui lendo. Porque vejam, no domingo passado foi que lemos
Y él se detuvo, ustedes que algo e vean el ele se video que él deteve. Vejam vocês, detuvo y dijo, no vídeo que ele se deteve, disse que eram creyentes crentes en el hermano Branham no irmão y Branham creyentes en el e mensaje crentes na del mensagem hermano Branham. do irmão Branham. Ese grupo que recibiría la fe de E rapto. esse grupo que receberia a fé de rapto. Isso é algo Importante. muito importante. Ahora sigue diciendo aquí, Agora en la continua página dizendo aqui na 46. página 46. Ahora fíjense bien, cuando Jesús Agora notem habló bem, esas quando Jesus palabras, falou essas el mundo palavras, continuó o mundo como si nada. continuou Todo fue indo em normal. frente como se nada, ¿Por tudo quê? foi normal. Por quê? Porque não conheceram Porque sua hora. não reconheceram Quando sua hora. Noé entrou à arca, Quando el mundo Noé entrou na continuou arca, como o mundo sempre. continuou como Todos os sempre. burladores, Todos naquele dia, os escarnecedores continuaram com naquele suas dia festas continuaram com as carnais suas de festas sexo, carnais de continuaram sexo, comendo, bebendo, continuaram comendo, bebendo, casándose, e as casando-se demais coisas que e as hacen demais hoy en coisas que día, fazem todo hoje em dia, tudo Não igual. houve câmbio. Não houve E diziam, mudança. E "Ah, diziam, que coisa. que Aquele coisa, fanático aquele religioso fanático cerrou a religioso fechou a porta. Así ha sido en este Assim tiempo. foi nesse tempo. Se ha cerrado la puerta de la Se fechou a dispensación de la porta da gracia. dispensação da graça. Ese que Esse que han llamado, llaman, chamaram, chamam e chamarão um fanático louco que está dizendo que se fechou a porta da dispensação da graça. Pois Así es. é assim. La puerta de A la porta da gracia se cerró. dispensação da graça se fechou. Has oído tú Tu de una ouviste cosa tan necia? de uma coisa ¿Sabes lo que ha dicho? tão nécia, sabe o que Dice que disse? todos nos vamos Disse ahogar. que todos Que vamos nos afogar. barbaridade. Que barbaridade! E onde está a água? Él escribe allí, Ele escreve cerró la ali, puerta, fechou a porta. y acá en este E escribe, aqui puerta neste cerrada. escreve, porta fechada. Esos fueron los burladores de los días de Noé. Esses foram os escarnecedores nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Bem, Noé conocía la Noé señal. conhecia o sinal. Escribe la señal. Escreve o sinal. Fue igual en los días de Lot. Foi igual nos dias de Ló. E também o mesmo nos dias de Y es Jesus. igual hoy. E é igual hoje. Se burlarán por primera Zombarão, vez, se burlarán por última vez. escarnecerão pela última Foi igual vez. allá em Sodoma. Foi igual lá em Eles não Sodoma. conheceram Eles quando não o conheceram mensageiro quando o estava allí mensageiro estava ali com o mensaje de com a Deus. mensagem de Eles Deus. somente se Eles rieram somente deles riram deles trataram de e tentaram pervertê-los pervertê-los às suas próprias aos seus malícias. próprios atos, suas próprias malícias. Correcto? Correto. Decían, Diziam, vengan y únanse venham con e se nosotros. unam conosco. Sejam Sejam um de nós. Correcto? Correto? Vengan. Venham únanse con e nosotros. unam-se Sean conosco. uno de nosotros. Sejam um dos Entonces, nossos. serão Então, uno del grupo. serão um do Venham, grupo. únanse Venham, conosco. unam-se conosco. Eles Eles não reconheceram la señal. não reconheceram o sinal. Eles não sabiam que quando essa mensagem estava correndo, eles não podiam ver que ao mesmo tempo a ira do juízo ardente de Deus, o fogo ardente e enxofre estavam sendo preparados nos céus quando a mensagem estava correndo. Eles não podiam ver, mas os mensageiros sim viam, e também Ló. Ele bem sabia que ali estava, certo? E da mesma maneira é hoje, exatamente a mesma coisa. A ira está ardendo, as bombas atômicas estão prontas e tudo está no fim. É a mesma coisa hoje. A bomba atômica, as bombas atômicas, ele escreve aí. E aqui escreve atômica e também escreve Apocalipse 14, do 1 ao 5, 11 do 1 ao 14, 11 do 15 ao 19 e 19 do 1 ao 10. Recordem que Apocalipse 11 e Apocalipse 19 é o mesmo. Ele coloca no livro dos selos, Apocalipse 11 é igual a Apocalipse 19. E essas são as escrituras que lemos que ele escreve aí na Bíblia. Agora continua dizendo. Agora vocês notem bem, escutem, você diz, irmão Branham, e
tudo isto, vejam, as pessoas podem continuar normalmente pregando o evangelho como sempre. Ou seja, o que eles chamam de evangelho. Isso poderia já estar finalizado. E ele escreve o evangelho da graça. Poderão, vejam, poderão estar pregando as igrejas o evangelho da graça, e isso já está terminado. Vejam como as Escrituras, ele falava aí, quando isso ocorresse, está falando no futuro. E ele disse que eles estariam pregando o evangelho, mas que nesse momento não perceberam de que a dispensação da graça já está fechada. Assim fizeram nos dias de Noé, e também nos dias de Ló, como também nos dias de Jesus Cristo, correto. Até os judeus, depois que Jesus tinha falado da ira, e disse, estão no fim, já não há esperança, já não há nada mais, estão liquidados. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve, Apocalipse 10, de 1 ao 6, e escreve aí Jesus falou do juízo e então estava pronto para a terceira etapa. Continua na página 47, disseram, aquele fanático de qual escola veio? De onde veio? E recordem, então ele estava pronto para a sua terceira etapa, correto. Quantas vezes quis juntar? Ló fez seu último chamado, ou seja, o anjo fez o mensageiro. Quem era o mensageiro genuíno desse dia? Deus representado nesse dia. Deus representado em carne humana. Ele fez o último sinal e cumpriu o último dever, e então tudo foi finalizado. E ele escreve em cima, Jesus é igual, o último profeta para Israel. Noé é igual, o último profeta pré-diluviano. E mais embaixo, o último da antiga geração será o primeiro da nova geração. E aí, onde diz Ló, fez seu último chamado, escreve aí, quarta geração, uma pedra angular, e escreve, número 4. E no outro extremo, uma estrela de Davi, uma pirâmide, escreve Elohim. E neste escreve, onde ele estava pronto para a sua terceira etapa, escreve a terceira etapa, e embaixo, Deus em carne. Noé pregou sua última mensagem, a porta se fechou atrás dele, isso foi tudo. Eles riram e zombaram. Pense, as pessoas podem continuar pregando, o Concílio Mundial de Igreja pode se unir com a Igreja Católica Romana, assim como prometeram fazer, e todas as organizações podem se unir. A marca da besta já está. E aí ele escreve, Noé, a porta foi fechada. E desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular o número 4. Dentro. Agora sigamos. Vamos continuar neste. Escreve do lado Concílio Mundial. E no estudo bíblico, que nesse dia foi preparado, aí, uma das páginas tem escrito em 3 etapas, e na terceira, na terceira fez sua obra de redenção. E também pregou aos que estavam no inferno na quinta dimensão. Ou seja, fez a obra de redenção em sua terceira etapa.
y es en la tercera etapa E é na terceira etapa en donde él onde ele está haciendo está la obra de fazendo a obra reclamo. de reclamação. Sempre é na terceira etapa. En la tercera etapa ya, en la Na primera terceira venida etapa, hizo lá na primeira vinda, la fez obra de redención. a obra de redenção. E na terceira etapa, na sua segunda vinda, faz a obra de reclamação. Y también E também predica en la quinta prega dimensión, na quinta dimensão, que es esa que dimensión é essa dimensão que está abriéndose, se abrindo, porque a quinta dimensão estará sobre la aberta na Terra. y no tendrá que bajar E en su não espíritu terá allá, sino que descer em seu espírito lá, mas que en su mismo em velo de carne seu estará próprio predicándole véu de carne estará pregando a los perdidos. aos perdidos. Porque a terceira etapa é para as prudentes, para as virgens, fátuas e insensatas e para os perdidos. E o povo hebreu verá para os perdidos, ou seja, o mundo e no mundo, pois aí estão inclusos o povo hebreu, que não são os perdidos, mas aí inclui o povo hebreu também. Quando se diz o mundo, aí estariam inclusos o povo hebreu também, mas colocamos separados, melhor dizer, a noiva, as fátuas, os perdidos e o povo hebreu. E aí nos perdidos está todo o resto da humanidade. Continua dizendo aqui nessa mensagem, o tempo se cumpriu e agora neste tempo chegamos a esse mesmo ciclo, chegamos a um tempo paralelo ao tempo de João Batista e de Jesus de Nazaré. Nos dias do reverendo William Branham, a igreja estava vivendo num tempo paralelo ao de João Batista. E a igreja de Jesus Cristo neste tempo está vivendo em um tempo paralelo ao do Senhor Jesus Cristo. Porque o tempo se cumpriu. Vejam neste mesmo estudo, aí na parte de trás, ou seja, estudo deste tema de hoje. Ele escreve tudo que Deus fará está revelado, profetizado na palavra profética. Esses são os pensamentos divinos que estão na mente de Deus. E por meio do Espírito Santo, Deus os revela. Volto a ler. Tudo que Deus fará está revelado, profetizado na palavra profética. Esses são os pensamentos divinos que estão na mente de Deus. E por meio do Espírito Santo, Deus os revela. Na mensagem profeta de Deus, intérprete da palavra de Deus, pregado em 22 de agosto de 2009 em Santa Marta, México, diz: mas agora, no último dia, estará este anjo proclamando o dia ou a hora do juízo divino, porque a hora do seu juízo chegou. Ou seja, que ele estará dizendo: chegou o tempo para o juízo divino, para o dia de vingança do nosso Deus. Como Noé, que esteve pregando o juízo divino que viria sobre um dilúvio, que viria sobre a terra. Tinha chegado o tempo, porque chegou o tempo da vinda e presença e ministério de um profeta dispensacional, e como nos dias de Ló também. Em um estudo bíblico, ele escreve ali: temos que conhecer quais são as promessas de Deus para a igreja para hoje. Vejam isso que formoso. Temos que conhecer quais são as promessas de Deus para a igreja para hoje, para poder ver
e palpar su cumplimiento. seu cumprimento. Pedro, en estos días creo que Pedro, hemos hablado de nesses eso. dias, creio que falamos disso. Pedro podía decir, Pedro podia dizer, yo puedo palpar eu posso palpar a Isaías 7:14, Isaías 7,14, 9 del 1 al 9, 9 del 1 al 9, de 1 ao 9, 11 del 1 al 15, 11 de 1 ao 15, de Isaías, 53 del 1 al 12, 53 de 1 ao todo eso habla 12. del Tudo Mesías. isso fala do Messias. 61 del 1 al 3, 61 hasta do 1 ao donde se 3, detuvo. até onde se deteve. Pedro podía decir Pedro podia dizer esas escrituras, essas escrituras e poder ver poder ver y tocar a Jesús. e Como tocar Jesus, también hace como poco Miguel também habló faz pouco algo tempo o irmão Miguel falou de algo eso. disso. Vean, porque era la palabra Vejam, porque era a palavra sendo cumprida, siendo hecha carne sendo- en Jesús. se encarnando em Jesus. Y platicamos en estos días Conversamos nesses que dias que também ver esa escritura ver essa escritura los entendidos entenderán dos de sábios Daniel, entenderão de la Daniel, manifestación de los a hijos de manifestação dos filhos de Deus Dios, y e todas esas todas promesas essas que promessas señalan que a assinalam los escogidos en este tiempo os final, escolhidos neste tempo final, pois uno puede a pessoa pode tocar un hermano, saludarlo, tocar o irmão, saudá-lo, cumprimentá-lo e dizer: hoje está se cumprindo tal escritura, tal escritura, tal escritura, e eu posso vê-lo e posso palpá-lo. y uno puede también E a verse y pessoa pode palpar. também se ver e palpar. Yo estoy aquí Eu palpando estou aqui tal palpando promesa. tal promessa. Esa letra aquí está hecha carne. Essa letra aqui está encarnada. Y pueden E podem verla hecha vê-la realidad. tornada realidade. Ya no es Já não é ese profeta en esse momento profeta señalando, nesse momento assinalando, mirando olhando y diciendo en tal tiempo e vendría dizendo em tal cosa y tal tempo cosa, viria tal sino que coisa e ya tal coisa, es mas una que já realidad. é uma realidade. Y E como Adán cuando decía, como Adão quando "Esto es dizia, carne de mi carne, isso é hueso carne de da mi minha hueso, carne e ven, ossos dos podía meus ossos, palpar". vem, podia palpá-la, Y así tocá-la. podemos tocar las E assim promesas. podemos tocar as promessas. Y cuando E quando vemos vemos también en este tiempo também neste tempo esse cumplimiento, esse cumprimento, pois podemos también ver podemos também ver e podemos y palpar. él sigue diciendo, E ele continua "Así dizendo: fue assim foi en cada edad y em cada dispensación, era e dispensação en que la palabra em que a palavra prometida se cumplió en se carne cumpriu em carne humana. humana". Vean, Vejam, y así es para e hoy, assim é para hoje, para poder para poder palpar palpar las promesas de Dios as promessas de hechas Deus realidad, tornadas realidade em carne, tanto en los escogidos de Dios tanto nos escolhidos de Deus como en el instrumento. como no instrumento. Y E poder decir como Pedro, poder dizer como Pedro: aquí puedo aqui ver posso ver Apocalipsis 11, Apocalipse 11, puedo ver los dos olivos, posso ver as duas oliveiras, puedo bendecir a los dos posso olivos. abençoar as duas oliveiras. Y cuando lo saludan, E también puedo quando decir, cumprimentam, também aqui podem estou dizer: saudando aqui estou cumprimentando, saudando cumprimento o dos cumprimento das duas oliveiras. y pueden ver essa escritura E podem ver essa escritura sendo vivificada, sendo cumprida. y los que están en otros E países, os que estão em outros países, pues aunque no estoy allí, pois, mesmo que eu não estou pero ali, yo puedo mas ver eu y puedo posso oír ver e posso ouvir a esa palabra essa siendo palavra cumplida, sendo cumprida, hablándonos. nos falando. Y ahí está E aí está o cumprimento dessa profecia sendo cumprida, sendo vivificada, sendo materializada. Y podemos decir igual que Pedro, E podemos dizer igual que Pedro: yo puedo palpar, eu posso palpar, yo puedo ver, yo eu puedo posso oír, ver, eu yo posso puedo ouvir, creer. eu posso crer. Essa profecia, Essa profecia e essa palavra sendo já cumprida medio nuestro. no nosso meio. Y E miren, vejam essa profecia quando quando se cumpre,
ya uno puede ver allí cuál es la obra. Já a pessoa pode ver aí qual é a obra que estarão realizando. Vejam Esta parte essa parte en la cual estos na ministerios qual estes ministérios estarão operando y hablando e del falando juicio divino. o juízo divino. Miren en la página 362, Vejam na página 362, abajo dice, embaixo diz: ahora fíjese bien, y agora no note deje que bem esto les e não escandalice. deixe que isso os escandalize. Paso a la 363. Passo a 363. Quienes abrieron este sello. Quem abriram este Profetas. selo? Profetas. Amén, allí lo tiene. Amém, ali o Oh, tem. hermano, estamos viviendo Ó, en el irmão, día estamos del águila. vivendo no dia da Ellos águia. abrieron el sexto Eles sello abriram o porque tenían sexto el selo poder para porque hacerlo. tinham poder para fazê-lo. Poder para hacerlo, él ahí Poder lo para subraya fazê-lo, aí mucho. ele sublinha muito. Amén, allí está Amém. abriendo el Aí sexto sello. está abrindo o sexto selo. Ahora, retrocediendo Agora, un poco, retrocedendo, podemos voltando um ver que pouco, Jesus podemos dijo ver que Jesus que esto disse sucederia, e que allá no isso Antigo sucederia, Testamento, aconteceria. E lá no Ezequiel Antigo também Testamento, dijo como Ezequiel seria. também disse como E seria. agora aqui vemos E o sexto agora aqui sello já vemos o abierto. sexto selo já Você dirá, aberto. Você isso dirá, é algo muito isso é algo misterioso. muito misterioso. Como sucedió? Como aconteceu? Aqui está a clave. Aqui está a El chave. secreto. O Foram segredo os profetas. foram os Porque assim lo profetas. dice a Bíblia. Porque assim diz a Eles Bíblia. lo podem abrir Eles podem em abrir qualquer tempo. em qualquer tempo. Agora, ele num estudo que colocaram essa citação, já lemos, mas vamos colocar aqui neste pequeno estudo, aí onde diz, note quem abriram, e em cima colocou, cumpriram. E onde diz, ali está se abrindo o sexto selo, escreve, cumprindo. Eles podem abrir a qualquer tempo. E na parte aqui, eles podem abrir a qualquer tempo. Ele escreve em cima, tornar realidade, cumprir, concretizar. Podem fazer o que quiserem com a natureza. E fazem o mesmo que fizeram no seu ministério anterior, porque já sabem como fazê-lo. Amém. Glória. Quando eu vi isso, me levantei da cadeira e comecei a dar voltas e voltas no quarto. Pensei, ó, quão agradecido estou, Pai Celestial. Ali está, isso é. Eles abriram esse selo, este sexto selo. Amém. Notem neles. Se alguém lhes danificar, fogo sai da sua boca, a palavra. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos. Ele diz, dia de Pentecostes escreve, e também fogo, a palavra, procedeu das suas bocas. E escreve depois do ano de Pentecoste. E aqui, em Apocalipse capítulo 19, vemos a mesma coisa. Veja aí também, fala, e em cima escreve aí Moisés e Elias. E da sua boca saiu uma espada afiada, a palavra. Agora vejam, quando conhecemos, com todos estes escritos, toda essa revelação que Deus tinha guardada para nós, e ler Apocalipse 19 e dizer que é Moisés e Elias. Vejam como o sétimo selo esteve se abrindo, e da sua boca sai uma espada afiada, a palavra. É Cristo quem vem. E com essa espada aniquila seus inimigos. É Cristo, recordem, Cristo ungido. Agora ele já vem, note bem. Este tem poder para fechar os céus para que não chova durante os dias da sua profecia. Isso sim coloca uma interrupção na natureza. Agora, por quanto tempo fechou os céus do profeta Elias? 3 anos e meio, exatamente. Agora, quanto tempo dura a última parte da semana 70 de Daniel? 3 anos e meio.
Ahora sigue diciendo aquí en este Agora ele mensaje, continua dizendo aqui nessa mensagem, sigue diciendo nuestro hermano William, continua dizendo nosso irmão William, assim será para quando este anjo mensageiro estiver com o evangelho eterno, o evangelho do reino pregando para todos os moradores da terra, todo o povo, nação, língua e povo. Para todos os moradores da terra, virá com uma mensagem mundial. Para todos os seres humanos, porque uma mensagem dispensacional abrange os seres humanos. Portanto, quando virem esse mensageiro pregando o evangelho eterno, o evangelho do reino, por testemunho, para testemunha a todas as nações, depois do seu ministério, então virá o fim. Depois do seu trabalho que estará realizando depois, virá o fim. Ou seja, que o sinal para o fim será a aparição, a presença desse mensageiro pregando o evangelho eterno, o evangelho do reino. No livro dos selos, na página 484 nos diz, em cima, já começando o parágrafo, a primeira frase diz: os mistérios de Deus serão somente conhecidos por eles, e eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. A mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, ele era o último, ou o 7º anjo contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu vendo assim de frente para o ocidente, e ele vindo para o oriente. Estava à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo, o muito extraordinário. Recordem, como disse, que ele tinha sua cabeça elevada e suas asas tão poderosas e afiadas. E escreve aí Moisés e Elias. E como disse que voou diretamente a mim. Agora, isso é este 7º selo. E em cima de 7º selo escreve Moisés e Elias. É uma coisa muito extraordinária. E ainda não sabemos o que é, porque não foi permitida a sua abertura. E ele escreve ali o 7º selo não aberto. Mas vejam como Deus em seu programa tinha aqui, no cumprimento da visão da carpa, ele revelaria esse mistério, porque trazendo esse mistério, revelando esse mistério e cumprindo essa profecia, essa promessa, estaria dando consequentemente a fé de rapto aos escolhidos. O tempo se cumpriu e o reino dos céus se aproximou. Nos colocamos de pé e assim deixamos neste tema o tempo se cumpriu e o reino dos céus se aproximou. O nosso apreciado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.